Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, louvor e adoração seja dado somente ao nosso Deus. O tema deste vídeo é verdades que talvez você não saiba. Estamos na parte 2. E sempre estarei, quando achar alguma coisa, para fazer um vídeo bem curtinho, a gente vai colocando, dando nome, verdades, e assim vai indo. E vamos fazendo esse bolo crescer. Com conhecimento, entendimento e revelação. E simplicidade que há em Cristo. Então, vamos ler um versículo escrito lá no comecinho, no livro de Gênesis. E eu quero saber, depois que lermos esse versículo, aonde se encaixa o tal do diabo, Satanás, demônios, que dizem ter por aí. Porque eu acho que se houvesse algo tão esplêndido em termos negativos, tão grandioso em termos negativos, eu acho que o próprio Deus, lá no início, já teria deixado escrito. Lógico, utilizando um profeta, um homem, vamos dizer, de sua confiança. Um Abraão, Davi, Isaías, Jeremias. Vamos ler Gênesis, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. São 2 versículos apenas. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Deus disse a Caim. Não vou para, como eu falei, é vídeo curtinho, foi a respeito da oferta, que Abel trouxe das primícias, trouxe animal, cordeiro, e Caim trouxe verdura, hortaliças. E Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a dele. Então ele disse, no versículo 6, Então o Senhor lhe disse, ou seja, disse a Caim, Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Versículo 7, Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui está o foco deste vídeo, deste pequeno vídeo. Vamos ler novamente o versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado é o pecado ou é um demônio, uma pombagira, um tranca-rua, um espírito. Aqui diz que é o pecado, está à porta. À sua espera. Se fosse um espírito, não estaria na porta, estaria dentro dele, estaria dentro da casa, nos cômodos, na porta, na parede, debaixo da cama, sei lá, onde eles dormiam, no chão, no barro. Não estaria à porta. Porque Deus aqui usou uma metáfora, sei lá, uma figura de linguagem? Está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então vamos dizer, a pessoa ela é usuário de droga. Você pega, vamos levar à casa de Deus. Veja bem, a casa de Deus somos nós. 1 Coríntios 3, 16, nós somos o templo do Espírito Santo. E depois que o martelo foi batido no ano 70, no juízo de Deus, como está lá em Hebreus, capítulo 8, do versículo 7 ao 13, depois daqueles dias, Deus disse que ele imprimiria as leis dele
na mente dos homens, ele seria o Deus dos homens e os homens seriam seu povo. E Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, também diz sobre a Nova Jerusalém, quando houve o julgamento em Israel no ano 70 depois de Cristo. Então, não tem lógica o porquê imaginarmos que o seu colega, vamos dizer, o seu amigo, que você vai levar ele para a casa de Deus, como a religião diz, onde eles estão lá para angariar fundos para os cofres da igreja, eles dizem ali ser a casa de Deus. Aí você pega esse seu amigo e você leva lá. A pessoa ela é viciada em droga. Mas o porquê que nesses lugares eles exigem, eles incentivam a fazerem campanhas, fazerem votos, comparecerem 7 sexta-feira, 7 terça-feira, 7 segunda-feira, ou seja, e nunca se libertam. Por que não se libertam? Você vai levar esse seu amigo em um desses lugares, ele vai fazer 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7 vezes 70 e não vai se libertar nunca. Por quê? O que liberta a pessoa não é a mão de um pastor. O que liberta a pessoa não é um óleo na cabeça. O que liberta a pessoa não é palavras bonitas. O que liberta a pessoa não é comer pão e beber suco. O que liberta a pessoa não é passar noites e noites em vigílias. Passar fome, passar sede, passar sono. Não é isso. O que liberta a pessoa, o que liberta do pecado, da transgressão da carne. Porque, na verdade, o que é pecado, se tratando de espiritual, era a transgressão da lei de Moisés. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão da lei. E a força do pecado é a lei, como está em 1 Coríntios 15, versículos 52, 54, por ali. A força do pecado é a lei. Então nós aqui não estamos falando a esse respeito. Aqui Deus disse, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, esse amigo seu, que você vai levar em um local para fazer campanha de 7 sexta-feira, 7 terça-feira, ele vai estar ouvindo o quê? A lei de Moisés. Ele estará ouvindo sobre dízimos. Ele estará ouvindo sobre seres espirituais do mal. Mas que esses seres espirituais do mal vêm de onde? Ele veio de Isaías 14, 12. Ali falou-se contra o rei da Babilônia. Não tem nada a ver com Lúcifer, com estrela da manhã. Não, mas então foi Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala exclusivamente do rei de Tiro, homem, rei de Tiro. Não tem nada a ver de demônio que caiu, que fez isso. Então, o que você estará apresentando para o seu amigo? O diabo que foi destruído na cruz, que era para ser destruído na cruz. Quem era o diabo? A lei de Moisés que acusava. Então você estará levando este amigo seu para a lei de Moisés. Ele será liberto? Aparentemente sim, mas essa libertação não será eterna, será passageira, será como o brilho que havia na face de Moisés quando ele descia do Monte Sinai. Por isso que ele usava um véu, porque era desvanecente. Aquele brilho era passageiro. Aquele brilho, se Paulo disse
o que teve glória no passado, o ministério da morte gravado em letras de pedra estava desvanecendo. Isso nos dias de Paulo, no ano 58, 60 depois de Cristo. Então, este amigo seu não estará sendo curado internamente, na mente, no subconsciente. Porque o que é o reino de Deus? O que esse amigo seu tem que conhecer? O que esse amigo seu tem que receber para ser liberto? Para que ele tenha força de dominar o pecado que Deus disse. Cabe a você dominá-lo. Como você domina o pecado? Como esse amigo seu que usa droga, que fuma, que bebe, que cheira, que rouba, que tem desejos carnais incontroláveis, o que vai libertar ele? É o reino de Deus. E como é que o reino de Deus vai alcançar o seu amigo? Vai alcançar o reino de Deus quando ele realmente ouvir a graça de Deus, a sã doutrina. Perdão. Ouvir o evangelho pregado aos gentios, ao povo gentil, ao povo eleito de Deus pela promessa feita a Abraão, não por obras. Então, quando o seu amigo conhecer a verdadeira sã doutrina, que esta sã doutrina você não encontra ela em templos físicos. Essa sã doutrina você não vai conseguir levar o seu amigo para conhecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele está entre nós. O reino de Deus está dentro do nosso espírito. E o reino de Deus é justiça, paz e amor no Espírito Santo. Justiça. Você vai numa sinagoga, porque eu não chamo de igreja. Igreja somos quando nós nos reunimos em torno da sã doutrina, nós nos tornamos a igreja de Cristo, o qual ele é o cabeça. Justiça. Na sinagoga, nas chamadas igreja, você não vai achar. Porque não é justo. Deus abençoa uma pessoa. Não interessa se é salário mínimo, se é 10 salário mínimo, se é 100 salário mínimo. Mas pega um com salário mínimo e ele vai tirar 10% para dar em um local físico e deixar o filho dele passar necessidade. Vai deixar de pagar alguma conta. Então não teve justiça. Paz não vai ter nesses lugares. Por quê? São tantos envelopes, são tantas campanhas, são tantos compromissos carnais que a pessoa não consegue ter paz. A pessoa, ela tem que fazer hora extra, ela tem que trabalhar 2 empregos, ela tem que vender latinha, ela tem que fazer de tudo para cumprir os malditos votos. Paz ela não tem. E amor no Espírito Santo, como que ela vai ter? Ela se encheu de tanta preocupação, ela foi tão injustiçada, a paz dela foi roubada. Como ela vai alcançar o amor no Espírito Santo? Até consegue. Pega uma reunião, coloca um louvorzinho, um fundinho musical, meia hora, 40 minutos. Ela chora, ela sente a presença de Deus, ela se emociona, mas ela não tem o reino de Deus estabelecido dentro dela. Então, como Deus disse, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. E nós só conseguimos dominar o pecado, que é a natureza carnal, que são os desejos carnais. Paulo diz, pelo Espírito da graça. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Não é demônio, não é diabo, não é pombagira, não é espíritos malignos, nada. É a carne lutando contra o Espírito, porque o Espírito foi aperfeiçoado, está aperfeiçoado. Mas a carne, ela tem a natureza adâmica, ela tem a natureza da desobediência, como ocorreu no Éden.
Que pecado, se o pecado é a transgressão da lei, que pecado Adão e Eva cometeram, se não tinha lei? Mas fez para Deus um dos piores, que é a desobediência à vontade de Deus. Deus disse a Moisés, aos israelitas: sacrifício e holocausto não quero, mas sim que obedeçam a minha palavra. Então, amado, se você conhece alguém que precisa se libertar, que precisa ter força para dominar o pecado, apresente a graça de Deus a ele. Graça e paz. Se este vídeo foi proveitoso para você, dê um like, inscreva-se, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo escravizados pelo sistema religioso. Graça e paz, até o próximo, se Deus assim permitir.